Olá, 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 olá. Boa noite, boa noite. Estou entrando ao vivo aqui para mais um Fala Rovai. Vamos tentar, vou me posicionar. Tá tudo tranquilo? Boa noite para quem já está entrando. Se puderem, dando alô, dando um oi e dizendo de onde vocês estão, eu vou aqui já dialogando, conversando com vocês. Rafael da Silveira Casaldaglia, boa noite Sirlene. Atushi, eu estou entrando no ar, Atushi. Estou entrando no ar, estou aqui conversando com meu amigo Atushi do 247. Mônica Rodrigues, boa noite Sirlene, fora Temer, estamos juntos. Chaves Ribeiro, boa noite. Sheila, boa noite. Vão dizendo de onde vocês estão falando, porque é legal saber. Rio de Janeiro, Sirlene. Um abraço de Campos. Márcio Chaves, um abraço. Margo Chaves, perdão. Rodrigo Souza de Salvador. José Silva, boa noite. Luciana Pelacani, olá. De onde você está falando, Luciana? Limeira, Luiz Souza de Limeira. Isso, no Face da Fórum. Atuxa aqui, isso. Chaves, Ubaldo, Sérgio Reis Alves. Então, José Silva de Guarulhos, Luiz Andrade de Limoeiro, Ceará. Olha só que legal. Fortal, Solange Rocha. Paulo do Paraná, Mauro Locatelli. E aí, Mauro, tudo bem? Quem mais? Hoje eu vou falar um pouco sobre a repercussão da notícia de ontem à noite, do julgamento do Lula. Maria de Formosa, Goiás. Itaberaba, Bahia, Vinícius. Caxias do Sul, o Mauro Locatelli. Aglice Félix, porque o Temer não sai, esta é a grande questão. Pimenta, líder da bancada, a Selene está saudando o Pimenta, um abraço também ao deputado Pimenta, que tem feito um trabalho de denúncia constante, foi um dos deputados corajosos aí que tem enfrentado o golpe com toda a sua energia. Aproveito para mandar um abraço para o Atushi que está entrando também. Marcos Araújo de Sobral, Maria José de Belo Horizonte presente. Quem mais? Já estamos 150 pessoas, aí eu já vou começar a conversar. 166. Uma boa forma de vocês colocarem mais gente para conversar conosco é compartilhando esse vídeo. Então esses 180 que já estão por aqui, se puderem compartilhar o vídeo, a gente ganha mais gente, vai colocando mais água nesse moinho. Hoje eu conversava com a Atushi, conversei com o Miguel do Rosário do Cafezinho. A gente vai ir construindo uma rede comum. O 247 está nos compartilhando, eu agradeço aí ao Atushi por isso. Hoje, aqui, na hora não deu para compartilhar do da Fora, eu estava fora, mas eu compartilhei a entrevista com a Haddad, que o Atushi fez. Pierre Lucena, grande abraço, meu amigo. Pierre Lucena foi um dos primeiros blogueiros aí também da blogosfera, está lá de Recife, Pernambuco, teve com a gente na entrevista, primeira entrevista com o presidente da República, com o Lula em 2010. E ele estava entrevistando a Haddad, aliás eu assisti a entrevista, vou comentar um pouco sobre essa entrevista, uma ótima entrevista feita pela TV 247. E o Miguel do Rosário tem feito programas muito interessantes, tanto pela manhã quanto na hora do almoço. Pela manhã são dois colaboradores que abrem às 6 da manhã o cafezinho, né? Eles estão fora do Brasil, o Wellington deles, o outro sinceramente eu não me recordo o nome agora. E a meio-dia, 1h, nesse horário do almoço, é o cafezinho no almoço feito pelo próprio Miguel. Pessoal, eu queria abrir aqui. Tem muita gente, Chapecó, Neuza, Carlos Augusto Tavares, boa noite, Carlos de São Paulo. Enfim, tem muita gente chegando e eu vou aos poucos anunciando aqueles que estão entrando e estão dando as boas noites. Mas antes de qualquer coisa, eu queria começar pela repercussão
repercussão. O Rômulus, o Atucho está me lembrando, é o Rômulus, exatamente, o Rômulus que faz junto com o Eliton o programa das 6 da manhã, do cafezinho. Pela repercussão do julgamento do Lula. Eu li muita coisa, eu vi muita coisa, as capas, em especial dos jornais, celebrativas, né, pela antecipação da data do julgamento, mas algo me chamou em especial a atenção. Hoje eu dou aula na ECA USP, às quartas-feiras de jornalismo digital, então nesse dia eu acabo ouvindo muito rádio, porque eu saio daqui de Santos, vou para lá, até chegar às 8 da manhã, vou ouvindo os programas ali da Bandeirantes, CBN, Jovem Pan. É uma forma também de ter contato com essa outra mídia. E aí, na volta, eu vim ouvindo, entre outras coisas, programa esportivo e tal, mas caí no Sardenberg. A fala do Sardenberg é assim, como eu diria, é de um grau de ironia, de um grau de antijornalismo que chega a ser desprezível, né? Ao comentar a antecipação do julgamento aqui, para nós, quem tem minimamente percepção da realidade, sabe que todo este jogo vem sendo construído há algum tempo para condenar o Lula. O presidente do TRF4, que é o primeiro relator do processo, já deu entrevistas dizendo que o parecer do Moro é um parecer muito consistente. Em 6 dias, aquele que ficou de revisar a relatoria já deu o seu veredito, quer dizer, e já pediu o julgamento por a primeira data possível, porque a gente está falando de recesso do judiciário até dia 20 de janeiro. E a data que foi marcado o julgamento do Lula é dia 24. Quer dizer, escandaloso, é na primeira quinta-feira do funcionamento do judiciário, né? Vejam, é na data onde é marcada pelo mano do AVC da Marisa Letícia, da esposa do ex-presidente Lula, e é na véspera de um feriado em São Paulo, com o objetivo claro também de desmobilizar qualquer reação por parte do campo progressista. Mais do que isso, é no meio das férias escolares, é no meio de todos os recessos, digamos, daqueles trabalhadores que tentam fazer coincidir as datas das suas férias com as dos seus filhos. É um momento em que o país está menos mobilizado. Então tem toda uma estratégia para marcar essa data, mas para o Sardenberg, no comentário dele, nada disso. Isso daí, inclusive, é bom para o presidente Lula, porque ele vai poder saber se ele vai ser candidato ou não, e se ele tem tanta convicção de que ele é inocente, ele pode então sair fazendo campanha com tranquilidade, porque será inocentado. Vejam, eu sei que o Sardenberg não é uma pessoa assim de uma cultura tão elevada, provavelmente ele desconhece o processo do Kafka, mas ele já deve pelo menos ter lido Agatha Christie. Não é possível que ele não saiba que nos julgamentos, nos crimes e nesse tipo de coisa, nem sempre a justiça age com correção. E em muitos momentos o que acontece é isso que está acontecendo com o Lula, uma perseguição absurda, abjeta, uma perseguição que tem sido denunciada por todos os juristas internacionais que têm acesso ao caso, né? E inclusive por veículos de comunicação que não estão atrelados aqui à opinião do senso comum midiático nacional. Todos os jornalistas independentes, né, desde o Intercept aqui, passando por BBC e por outros lugares, têm notado que existe de fato aí uma perseguição clara contra o ex-presidente Lula. Mas aqui a mídia brasileira resolveu tratar como se agora sim o Lula tem a chance, né, de poder se dizer inocente de fato. Então,
O desenho está claro para mim. Ontem eu conversava com os colegas sobre isso. Eu não acho que a candidatura. Eu venho achando já há muito tempo que vai ser muito difícil o Lula poder ser candidato a presidente da República. Não sei não acho que seja a hora de pensar em plano B, plano C, plano D ou plano E. Não tem que se pensar em plano. Olha o Reginaldo Ferlin, vamos lá, vamos bloquear esse cara, ele tá xingando, tal, bloqueia ele porque ele não tem condições de ficar nos assistindo. Ele é mal educado, ele é ignorante, e com pessoas ignorantes a gente faz assim, pum, bane. Vai lá conversar com os teus amigos bolsomitos, amigo. Esses caras que então estão construindo essa narrativa do julgamento do Lula na mídia, têm tentado de usar como disfarce exatamente essa prescrição. Se ele é inocente, o judiciário julgará. Não é disso que se trata. É um processo claramente persecutório, é um processo que já é encomendado, sabe qual o resultado que vai dar. Reginaldo, você estava dizendo aí algumas coisas que me pareceu que era comigo. Se for, é para banir. Se não for comigo, você xingou alguém, também te peço que não xingue. Assim é uma forma da gente se comunicar melhor. Deixa que tem mediador e eles se resolvam ali, eles vão banindo quem tem que ser banido. E então se te peço desculpa se porventura não era comigo, era com alguém de outro nível. Enfim, o que a gente acha o que eu queria discutir com vocês, então, acho que não tem que se preocupar agora com plano A, B, ou C ou D, mas tem que se preocupar com a defesa da democracia. Então, o Maringoni escreveu um texto ontem na Fórum muito interessante, falando de que se você gosta ou não do Lula, não é hora de se preocupar com isso. Eu queria conversar um pouco sobre isso. Eu acho que existe um claro atentado ao processo democrático nesse momento, que se hoje ele está afetando a candidatura a Lula, nos momentos seguintes ele vai afetar não só a candidatura a Lula, como de alguma forma todas as nossas possibilidades de ocupar a democracia da forma que ela exige. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é uma ocupação democrática. Eu abro uma live, discuto as minhas ideias, apresento com vocês, construo esse debate com vocês que estão acompanhando. Isso é possível no momento onde a gente tem um mínimo de oxigênio democrático. Esse oxigênio democrático, ele existe em alguns países, mas em outros menos. Por exemplo, ele existe menos na China, é bem verdade, do que existe no Brasil. E a despeito da China ser um país mais à esquerda do que o Brasil. Na Espanha, por exemplo, agora na Catalunha, vários perfis e Facebooks foram suspensos porque defendiam a autonomia da Catalunha. Ou seja, houve uma diminuição do oxigênio democrático na Catalunha por conta desse processo que se colocou lá, desse enfrentamento de um espaço territorial. Aqui no Brasil, a gente está tendo essa diminuição em várias áreas. E, em breve, isso vai acontecer aqui na área da expressão e da imprensa. Está claro, quando começa a se restringir o direito de candidaturas de alguns líderes políticos, tá? Começar pelo Lula, não significa que vai acabar nele. Se eu fosse bolsominion, por exemplo, se eu estivesse aqui falando Bolsonaro 2018, começaria a me preocupar, e acho que isso está... só quero avisá-los que a senha foi dada, inclusive, pelo Gilmar Mendes lá em Washington. Ele disse que tanto o Lula quanto o Bolsonaro deveriam se preocupar porque estavam fazendo campanha antecipada, ou seja, arruma-se qualquer desculpa. E da mesma forma que arrumaram uma pedalada para tirar a Dilma do jogo, eles podem arrumar outra coisa para tirar o Lula do jogo e depois uma outra coisa, se for necessário, para tirar o Bolsonaro do jogo. Provavelmente não será necessário porque o Bolsonaro não tem condições políticas de ganhar a eleição. Voltando ao texto do Maringoni, o Maringoni colocava então o quê? Que é preciso agora criar uma grande frente, e aí ele fala em frente de esquerda, se não me engano, e eu acho que tem que ser uma grande frente democrática, que tem que envolver juristas, que tem que envolver pessoas de centro, que tem que defender, que tem que envolver intelectuais, que tem que envolver partidos políticos que não estejam no nosso campo exatamente, para fazer o quê? Para construir
digamos, um documento que tenha 10, 15 pontos centrais e que esses pontos centrais permitam um encaminhamento para uma defesa maior nas ruas daquela agenda. Qual agenda? Ou seja, o rito processual do caso do Lula é um rito indecente. E aqui não quer dizer que aqueles que defendem que esse rito não seja dessa forma vão ter que defender o Lula na eleição. Defende que o rito seja igual para todos. Para o Lula, para o Bolsonaro, para a Dona Maria, para o Zé das Couves, para o grande empresário, para quem quer que seja, que ele não pode ser antecipado. Defenda-se, ou seja, se há uma concordância, que parece que está caminhando de novo, para que o julgamento em segunda instância não seja mais, ao final dele você não possa pedir a prisão da pessoa que foi julgada em segunda instância, que isso é uma agenda comum que seja defendido por esses atores. Por que eu estou dizendo isso? Porque a defesa agora do Lula para presidente da República não é a que mais importa. É importante que ele dispute a eleição? Me parece que sim, me parece que é importante, mas esse meu ponto não é o ponto que vai dar unidade para o campo mais de centro, do centro político. Talvez o campo que dê unidade é a defesa dos ritos. Então eu acho que o texto do Marangoni abre uma chave para a gente começar esse debate. Por um lado, com a esquerda, né? A censura está descarada no Face, está sim. Eles estão com os algoritmos deles segurando a nossa interação, Maria José. Isso está claro para mim também. O que eu imagino que pode ser feito é fazer um sinal para a esquerda, para o campo progressista, e um sinal para o centro a partir dessa questão do Lula. Isso é uma agenda possível e a gente pode começar a fazê-la, inclusive, aqui na internet, construindo conversas. Aí eu sei que o Atushi está assistindo, então eu queria conversar com ele, talvez o Miguel esteja assistindo, tem o meu amigo Pierre, que inclusive tem muitas posições diferentes das minhas, eu das dele, mas a gente sempre dialoga. Ou seja, é possível construir nesse espaço defesa de agendas mínimas em defesa da democracia. Uma delas é, por exemplo, o debate sobre o papel do Facebook e como a gente pode fazer coisas para além do Face. Eu já estou aqui construindo com o pessoal aqui que trabalha na área do desenvolvimento, de redes sociais da Fórum, uma forma de a gente poder fazer esses vídeos com transmissão simultânea também pelo YouTube. Isso vai ser arranjado, se não amanhã, nos próximos dias. Mas a gente tem que pesquisar novas formas. Hoje, o Sérgio Amadeu escreveu um texto que eu pedi para publicar na Fórum para discutir as fake news. Porque o que está se consolidando? Está se consolidando a fake news, eu já falei disso ontem, como uma ameaça à internet e ameaça à democracia. Um cavaleiro do infoapocalipse, como disse o Assange no seu livro Cypherpunks. Só que com isso você acaba construindo o quê? Possibilidade de censurar pessoas como a gente. Porque em algum momento esse debate que eu estou fazendo pode ser considerado fake news, porque eu estou aqui querendo discutir as ideias de Sardenberg na CBN. Ele pode se achar incomodado, pode ter 3, 4 bolsomitos aí que vão lá e denunciam, pronto. A gente começa a perder esses espaços. Isso tem que ser debatido. Isso tem que ser debatido em um amplo campo de jornalistas, em um amplo campo de comunicadores, inclusive convocando o Facebook, o Google, para esse debate e exigindo transparência a partir desses comunicadores, se o Estado não é capaz de fazer isso, para que a gente saiba como pode usar com tranquilidade essa plataforma de rede social. Eu queria... depois do texto do Marangoni, eu queria comentar mais uma notícia aí de hoje. Hoje faz um mês que o governador Flávio Dino sofreu um ataque da Polícia Federal, do Temer, né, do Segovia, do novo diretor da Polícia Federal, que foi indicado, segundo todos os veículos, pelo Sarney. E aí isso também tem a ver com democracia. Isso também tem a ver com o papel do Estado na disputa democrática. Ele sofreu uma ação da Polícia Federal. O que aconteceu nessa ação da Polícia Federal?
entre outras coisas, acusaram o atual governo do Maranhão, que é um governo de ruptura depois de 50 anos de uma dinastia Sarney, acusaram ele de ter 400 funcionários fantasmas. O governador Flávio Dino pediu a lista dos funcionários fantasmas. Hoje, faz um mês, e não entregaram a lista. Percebam como a perseguição não é seletiva ao Lula. Ela vai se dar em diferentes momentos, com diferentes personagens. Essa perseguição, quando ela ganha esses contornos de monstro, ela vai se transformando como um Zelig. Não sei se alguns de vocês devem ter visto o Zelig, né, do nosso Woody Allen. Ele vai se transformando e vai operando nessa transformação uma série de mecanismos distintos de atuação para diferentes personagens. E o que está colocado é que hoje a gente tem isso se dando em diferentes lugares de diferentes formas. Esse caso do Flávio Dino é um caso emblemático e do uso do aparelho de Estado contra adversários políticos. Isso não pode ser esquecido, faz um mês. Então eu queria mandar uma saudação a todos aqueles do Maranhão. Não sei se tem gente do Maranhão aqui nos assistindo. E se tiver, que se entrem e pesquisem mais e ajudem a divulgar isso daí, porque é divulgando esse tipo de perseguição que a gente vai conseguir inibi-la. Por fim, eu queria falar um pouco sobre a entrevista que o Haddad deu ao 247, que acho que está, inclusive, nos retransmitindo. Eu peguei a entrevista, parte dela, mas o Haddad deu ali, além de fazer uma análise da questão do justiciamento do Lula, ele fala um pouco de uma parte do programa do Lula que está sendo discutida e deu dois pontos que me parecem muito interessantes e relevantes. Um deles, ele confirma a informação que já foi publicada em algum dos veículos da mídia tradicional, de que o Lula estaria discutindo isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, o que seria uma revolução do ponto de vista de diminuição, né, do impacto do imposto de renda para a classe média baixa e média, né? Ou seja, aquele que tem uma renda individual de até R$5.000 por mês, você inclui uma boa parcela da população. Para fazer isso, muito provavelmente, o Lula deve estar pensando no seu programa de governo em criar imposto para riqueza, imposto de herança, impostos que a gente, quando eu digo a gente, é o campo progressista, aqueles que pensam política a partir de uma lógica de justiça social, já defendeu durante todo o governo Lula e Dilma, isso que seja bem claro, como política efetiva de distribuição de renda. Né? Esse ganha todo mundo é impossível, alguns vão ter que perder para outros ganhar. Isso até é possível num momento de bonança econômica, como a gente teve de alguma maneira num período do governo Lula com a alta dos preços das commodities. Mas no dia a dia, isso não é possível, no dia a dia, na normalidade, isso não é possível. Então, esse sinal para a classe média que o Lula está dando, ele, além de ser interessante para pensar o resultado objetivo da classe média, me parece muito interessante para pensar o que pode ser o projeto econômico de um governo Lula ou de uma candidatura que venha a ser apoiada pelo Lula ou por esse campo de esquerda, porque, e aí falando não em plano B, mas me parece que assim, se o Lula não puder ser candidato, só tem uma chance de a esquerda ir para o segundo turno, construindo uma candidatura comum, em que todos se abracem e saiam juntos, e necessariamente não precisa nem ser as candidaturas postas, pode ser outra que seja mais ampla e que consiga fazer um strike do lado de lá, com propostas claras, afirmativas e com credibilidade para poder fazer transitar no processo democrático, ou seja, para a gente poder desmontar o golpe de forma inteligente. Tem outra questão que o Haddad levantou nessa entrevista do 247, que eu também gostaria de comentar, que foi a federalização da educação no ensino médio. O grande problema da educação brasileira, quem é especialista, eu não sou, aqueles que são especialistas dizem, é o desastre que é o ensino médio no Brasil. Nas séries iniciais, em boa parte das cidades
que tem algum tipo de recurso, se consegue um ensino fundamental melhor do que no ensino médio. Mas aí o aluno vai para o ensino médio, em geral o Estado que governa isso, por exemplo, como aqui em São Paulo, o Geraldo Alckmin, que está no seu 4º mandato, não está no seu 1º mandato, consegue ter índices pífios, né? Os índices do Ceará, o Ciro veio aqui a Santos, deu uma palestra recente e comentava isso, são índices muito mais interessantes do que os índices de São Paulo, por exemplo. O Ceará aprova uma quantidade de pessoas no ITA, por exemplo, maior do que São Paulo, né? Você vê a grandeza de São Paulo e você ter essa desproporção. Então, o ensino médio acaba sendo essa zona cinzenta, porque reclamar para quem? Para o governador. O cara está aqui na cidadezinha, em Carapicuíba, né? Ele está lá na ponta do estado, em Presidente Prudente. O governador é algo muito distante. Ninguém reclama do governador, reclama do prefeito e do presidente. É curioso como parece que o governo do estado não tem responsabilidade sobre nada. Até porque quando o governo do estado, no caso de São Paulo, do PSDB, o negócio é fazer ele sumir e aí aparecer depois dizendo que fez isso, fez aquilo outro. Isso também acontece em muitos lugares, só não acontece lá no Maranhão, por exemplo. No Maranhão a mídia bate dia e noite no Flávio Dino e ele é responsável por todos os problemas do estado. Porque nesses lugares, ou mesmo na Bahia, por exemplo, lá o Rui Costa deve estar sofrendo isso, porque todos os veículos de comunicação continuam na mão da família do ACM. Então, essas grandes oligarquias sempre tiveram domínio dos meios tradicionais de comunicação, da Globo local, e elas acabam desequilibrando o jogo político com esse tipo de ataque. Gente, são 19h28, eu conversei um pouco... o último tema aqui que eu queria falar é outra matéria que a gente deu na Fórum, mas também a gente repercutiu na Fórum, para ser mais honesto, que eu acho sintomática dos tempos que a gente está vivendo, foi um ataque a um Papai Noel. O Papai Noel estava distribuindo doce, bala em Itatiba, numa área periférica da cidade, e acabaram as balas, e o Papai Noel, então, foi atacado a pedradas. Veja, o que isso significa? Significa que a gente está vivendo um momento tão triste, né? Tão triste do ponto de vista de como a gente está construindo a relação, né, entre seres humanos, que até essa figura, né, icônica da paz, da felicidade, que traz os elementos do Natal, que congrega as famílias, etc., que é o Papai Noel, aquele velhinho de barba branca, barrigudo e de vermelho, que agora estão querendo, provavelmente vão trocar a roupa do Papai Noel para outra cor, afinal de contas, Papai Noel vermelho é escola com partido, é qualquer coisa assim. Mas até ele foi atacado, né, que demonstra que esse processo de ódio, dessa intoxicação do ódio, que tem muito a ver com a forma como a mídia tradicional brasileira tem tratado qualquer temática, e aí não são só as temáticas políticas, isso também tem a ver com os programas televisivos policialescos das tardes, durante a semana, que acabam transformando problemas de segurança em grandes, violentos crimes, e tudo vira barbárie, e aí tudo é polícia, tudo é porrada, tudo é porrete. Isso daí intoxicou de tal forma a sociedade brasileira que a gente vai ter que conversar muito sobre como construir uma narrativa de paz. O que não significa que essa narrativa de paz deva ser feita a partir de discursos conciliatórios, como uma parte do campo que vem falando aí de ter uma postura sem polarização acha que deve ser. Eu discordo. Eu acho que as pessoas têm que discordar. Discordância é fundamental. A discordância é o suprassumo da democracia. É discordando que a gente vai construindo avanços civilizatórios, porque senão a sociedade fica parada, porque senão não se poderia usar biquíni. Outro dia postaram aqui, eu até coloquei no meu Facebook, uma capa do jornal A Tribuna, que é o jornal local de Santos,
como as pessoas de biquíni, e assim, atentado ao pudor, agora essas mulheres vão na praia desse jeito. Se não tivesse havido a discordância das mulheres, né, a gente continuaria achando que não dá para andar de biquíni, né? A mulher não votava. Se as mulheres não fossem à luta para votar, elas continuariam sem votar, se a gente fazer esse processo. Tem aqui o Rodrigo Savazone me ligando. Rodrigo Savazone, pelo amor de Deus, para de me ligar, você atrapalha a transmissão. Eu estou transmitindo do celular. Mas de alguma forma, são 19h31, o que alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu perdi boa parte das perguntas que vocês fizeram. Não esquece dos pentecostais. Olha, a gente tem que dialogar com os evangélicos, né? A gente tem que dialogar. Não é possível achar que todo evangélico é fundamentalista. Não é verdade isso. Há muita diferença entre as várias denominações do campo evangélico e a gente tem que conversar com elas. Karen, um abraço também. É sempre muito bom ter vocês aqui. Pois é, o ódio atingiu o Papai Noel. É um negócio que a gente tem que começar a pensar onde chegaram esse processo de intoxicação pelo ódio, que tem como alvo, né, destruir um campo político. É bom deixar claro, porque não tem ódio aqui no estado de São Paulo para cobertura política. Nunca teve ódio. Aqui está tudo lindo e maravilhoso, né? Pode roubar merenda, pode fazer o que quiser, que não tem crise, não tem ódio na cobertura contra o João Dória em São Paulo, a despeito do governo dele ser um desastre. Basta andar no centro da cidade, isso não existe, né? Não tem tranquilidade na cobertura. E eu acho que é verdade, teria que ser feita assim, todas as coberturas, discutindo politicamente, discutindo o programa e ao mesmo tempo construindo espaços para que a gente pudesse conversar. Eu gostaria muito de fazer, a gente vai tentar construir isso com algumas pessoas, e há gente civilizada no campo da direita, há gente civilizada no centro. A gente precisa começar a conversar com as pessoas e debater. Eu quero debater ideias, né? Falta mais juventude no movimento de esquerda? Olha, eu acho que a juventude está chegando na esquerda sim. O Levante, por exemplo, é um movimento de jovens, um movimento sério. Tem muitos outros, tem o Fora do Eixo, que é um movimento de jovens que produziu a mídia ninja. Tem vários movimentos sendo construídos, inclusive a direita, né? Tem o movimento do Passe Livre, que foi fundamental, que perdeu um pouco aí agora o protagonismo, mas eles são garotos e garotos progressistas e de esquerda. Enfim, tem a juventude aí, tem o Juntos, que acho que é mais ligado ao PSOL. Eu não sou especialista em juventude, mas tem até o MBL. É legítimo existir o MBL. Vocês deveriam existir com financiamento normal, mas é legítimo que eles existam. A saúde para resolver esse entreguismo. Saída, né, Valdir? Pois é, a saída vai ter que ser enfrentamento. Você não vai. Eles armaram todo um espaço de construção de entrega do país. O Temer está se segurando porque ele está entregando o país, não é por outra coisa. Vocês não pensem que ele está no cargo porque ele conseguiu ajeitar uns deputados, não, é porque ele fez um acordo com o sistema financeiro e falou: vou aprovar tudo. O que vocês querem mais? Se marcar, ainda fazem um pacto para ele ficar até 2020, para juntar a eleição lá em 2020. Não duvido disso. Para mim, isso não está descartado. Mariana Pascoval, os apoiadores do Temer aqui em Pernambuco já se pronunciaram. Não consegui ler o comentário inteiro, Mariana. Deixa eu ver se eu consigo aqui no nosso... Porque eu fico vendo pelo celular e acabo lendo só os primeiros trechos. 3, 2, 1, ignorando o Altemário. Eu não sei quem é o Altemário, mas Altemário, pelo amor, né? Pelo amor, meu amigo. Parabéns. Basta se ver ser gente para não querer a situação política. É isso, Raquel. Eu acho que é hora de a gente conversar. A gente tem que fazer um deslocamento para o diálogo com o centro. É diferente de deslocar as nossas posições para o centro. É diferente de querer centralizar as posições políticas. Agora, conversar, tem que conversar com todo mundo. Não dá mais para ser desse jeito. Ocupação das escolas secundaristas. Olha, esse foi um movimento muito importante e os secundaristas criaram ali muitas lideranças. E as ruas, Rovai, as ruas continuam aí à disposição da gente, Roberto. Agora,
vamos ser francos, também não é fácil organizar as ruas assim, não é um estalo. Eles organizaram o movimento para derrubar a Dilma com todo o cerco midiático armado, com muitos erros do lado de cá também, convenhamos, né? A Dilma ganhou as eleições contra o Aécio, implementou o programa do Aécio depois da vitória dela, chamando o Levi. Se ela não tivesse chamado o Levi e tivesse chamado o Márcio Postman, por exemplo, querido Márcio Postman, o economista da Unicamp, será que não teria sido diferente? Falado assim, olha, pessoal, PCdoB, esquerda, sindicalistas, nós vamos ter que resistir, né? Eu tenho muitas diferenças com o governo Maduro, mas ele resistiu. Ah, bom, mas ele tem as Forças Armadas, é verdade. Ele tem as Forças Armadas lá e a gente não tem aqui. As Forças Armadas de lá são mais nacionalistas do que a daqui. Mas será que isso também não tem a ver com o governo de 12 anos, 13 anos, 14 anos de Lula e Dilma? O que foi feito nesse sentido? Teve alguns ministros das Forças Armadas que foram melhores que outros. Isso é dado de realidade. Então, Antônio Carlos Sais Ortega, quanta baboseira. É isso, amigo, vai assistir o Bolsonaro lá, vai ver o Kim Katigurri falando, amigo. Você vai aprender muito. Afinal de contas, se você acha isso tudo baboseira, provavelmente você vai achar tudo que ele fala lá muito bom. Carlos Augusto Tavares, não faltou resistência para anulação do impeachment? Gustavo Valente, eu acho que sim, faltou, mas faltaram condições objetivas para construir a resistência. Não é culpa do movimento popular, não é culpa do campo progressista. Eu acho que tem aí mais responsabilidades naqueles que administraram a crise dentro do governo. E os blogueiros, muitos de nós falávamos isso. Olha, pensa bem, dá uma olhada aí, fulano, Beltrano, o que é isso? Assumiu o governo, e aí com todo respeito e carinho, eu não quero pessoalizar, mas a coordenação política foi entregue naquele momento de crise ao Luiz Mercadante. Ele não é uma pessoa querida, por exemplo, no Congresso. Quem conhece o Congresso sabe que ele não é uma pessoa querida. Ali precisava de alguém que tivesse mais malemolejo na negociação política. O Eliseu Padilha deitou e rolou. Entregaram depois todos os cargos na mão do Temer e do Eliseu Padilha. Eles arquitetaram o golpe ali. Essa narrativa a gente esquece, mas no momento que deu crise, o que fizeram? Entregaram o butim para eles. Não tinha mais o que fazer, tentou compor. E aí já era tarde, eles não queriam mais compor, eles queriam virar eles os donos do governo. E conseguiram. Eles foram mais profissionais do que aqueles que tinham sido eleitos para governar. Governar é sempre um risco, é um jogo de risco. Não é fácil não, e eu não estou aqui também fazendo o discurso de olha, o pessoal é tudo ruim, a gente é muito bom, nada disso. Técnico do dia seguinte é sempre mais fácil, e nem todo jogo é fácil. Vejam hoje, o Real Madrid ganhou de 2-1 lá, o Al Jazeera, né? Vejam o time, o grande craque é o Romarinho, tudo bem, Romarinho, mas nada disso, né? E foi 2-1 para o Real Madrid de virada. Pessoal, golpe se foi golpe porque o PT está se aliando. Seu Aloysio Melo, puta, numa boa. O fato de ter sido golpe não significa que no dia seguinte você não possa dialogar com pessoas que participaram desse processo. Olha só, se você for dar uma revisitada na história, você vai ver centenas de casos assim. Você quer mais emblemático do que o caso do Prestes, Aloysio? O Prestes teve a sua mulher deportada, a Olga Benário, para os nazistas. Ela era judia alemã, foi deportada daqui, foi assassinada lá, teve a sua filha nascida lá e depois devolvida para o Brasil, a Anitta Leocádia, e depois disso tudo ele dialogou com Getúlio Vargas. Meu caro, a política não é essa coisa dura que às vezes as pessoas tentam. Então não é assim, então é assado. Então se não é assado, é desse jeito. Não, dá para conversar assim. Se tiver que sentar, empresário e trabalhador, sentam para negociar salário. Qual que é o problema? São inimigos? Não. Na política você faz uma coisa num dia e depois você tem que conversar com aquela pessoa que foi teu inimigo num projeto. Isso é parte do jogo da política. Até porque essas construções, o jogo democrático e as mediações costuradas para que ele existam são desse nível. Você tem diferenças, você comete
atos de um dia para depois talvez até revisitá-los e repensá-los no outro. Evidente que eu não acho que tem que fazer aliança com o PMDB nesse próximo mandato, se tiver no campo progressista. Eu acho que tem que fortalecer a agenda de esquerda e progressista, fazer a disputa, mesmo que seja para perder, se for o caso, a despeito de achar que perder essa próxima eleição é um risco imenso para a democracia no Brasil, né? É um risco imenso para o patrimônio nacional, é transformar o Brasil num país-eco, né? Porque vamos entregar tudo que a gente tem, pré-sal, Eletrobras, telecomunicação que sobrou, enfim, tudo. Então vai ficar muito mais difícil da governabilidade. Esse é um momento estratégico de definição, por isso que a eleição de 2014 foi tão tensa, porque se queria ganhar o pré-sal, não era ganhar a eleição. E por isso que a Aécio teve tantos recursos. Então assim, a gente tem que discutir um pouco também sobre os interesses que estão em jogo nesse processo todo. Eu acho que 2018, então, o jogo vai ser bruto, mais bruto talvez do que 2014. Se tem uma coisa que a gente já sabe, é que o ano que vem vai ser de tão duro ou mais duro do que esse. Não vai ser menor. Não importa a aliança que foi feita a Patrícia Rocha. Olha, gente, eu não sou daqueles que acham que toda aliança é válida, não. Eu acho que a gente tem que escolher adversários na política para fazer a disputa, né? Adversários, não inimigos. Talvez em alguns momentos alguns adversários se tornem inimigos. É ruim para a política isso. É ruim. É ruim para o jogo democrático que isso aconteça. Mas é possível que isso aconteça, né? Eu acho que, a depender de como as coisas se encaminhem, se a gente não conseguir dialogar com alguns pontos do lado de lá, e se não conseguir fazer com que surjam novos atores políticos, a gente vai ter que dialogar com esses. É necessário que surjam novos atores políticos. Eu acho que é possível que o pessoal ganhe importância nessa disputa eleitoral. Tomara que o PCdoB também, se vier sair com a Manuela é uma excelente candidata. O Boulos é um ótimo candidato, mas se não for o Boulos, tem o Freixo, tem o Jean Willis, poderiam ser candidatos para fazer belas disputas pelo PSOL. Agora também a gente pode tentar fazer uma construção política simbólica de uma grande frente, que é isso que o Maringoni disse, é isso que eu acho que deveria ser feito, com muitas candidaturas de artistas, de intelectuais, de líderes sindicais, todos saindo candidatos em diferentes partes, né, do país, disputando eleições para poder firmar, inclusive, um novo cenário político com novos quadros. Isso seria a grande novidade do Brasil de 2018, seria construir essa potencialidade. Eu tenho visto pessoas aí já dando sinais que talvez estejam dispostas a fazer essa disputa. Seria ótimo, ótimo que a gente não ficasse só com os profissionais. O nosso inimigo se chama Rede Globo, é isso, José Silva. Disse isso ontem, você está dizendo hoje e eu concordo contigo. O nosso inimigo se chama Rede Globo. São 19h44, faz 45 minutos que eu estou aqui tomando água. Água na caneca da Fórum. Em breve, se vocês quiserem, a gente já vai estar vendendo no site. Tem aí um financiamento, a gente quer fazer a cobertura. Deixa eu dar um gole de água. A gente quer fazer a cobertura do dia 24 de janeiro. Mudamos a nossa campanha, então, para concentrar nisso. Estamos organizando desde já a ideia de fazer essa cobertura, não só no dia 24, mas de agora até o dia 24. Vai ter coisas novas. Se vocês puderem ajudar a Fórum, a gente agradece. Esse trabalho que a gente faz sempre foi um trabalho gratuito, um trabalho para todos. Jornalismo custa grana, é um trampo danado. A gente está entupindo de publicidade a Fórum para poder pagar as contas. Aqueles que apoiarem vão poder ter acesso a ler a Fórum sem publicidade, tá? Você vai entrar lá, além de ganhar um livro que a gente vai fazer no começo do ano das entrevistas, 16 anos da história da Fórum, e a gente vai usar esses recursos que vão ser arrecadados agora para fazer uma cobertura no mês de janeiro inteiro, principalmente no dia 24, lá no Rio Grande do Sul, no julgamento que não vai ter o Lula, né? Mas vai ter que ter uma grande mobilização popular, porque talvez ela seja importante para pelo menos que um dos juízes peça vistas do processo e dê mais tempo para que a coisa tenha um mínimo de dignidade. O processo do jeito que está correndo é um vexame. Patrícia Rocha, eu não acho correto fazer uma aliança com quem, Patrícia? Eu não consigo ler aqui.
Mas enfim, tem muitas pessoas que de fato não é correto. Gente, um beijo para vocês, foi um prazer estar aqui conversando. Eu vou tentar fazer agora todos os dias que possível, às 19 horas, vamos testar esse horário. E se vocês tiverem sugestões de horário, sugestões de tema, vão me mandando durante o dia pela minha página no Face ou mesmo pelo meu e-mail. Pode me mandar e-mail, renato.rovai@gmail.com. Beijos a todas e a todos, um carinho aqui de Santos, das praias do litoral paulista, para todo o mundo, porque aqui na Fórum a gente fala com quem entende português. Beijo, gente.